Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 5 de março. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de processo sobre exclusão de benefício fiscal para operações com petróleo na Zona Franca de Manaus. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo suspende processo de escolha de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão. Parceria entre Conselho Nacional de Justiça e empresas privadas vai ampliar programa de capacitação profissional de jovens em situação de acolhimento. E ainda, a cerimônia de lançamento da 21ª edição do Prêmio Inovare. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de escolha de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão. A decisão é do ministro Flávio Dino. Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de dois processos, um proposto pelo Partido Solidariedade e o outro pela Procuradoria-Geral da República. Eles questionam a validade de normas da Constituição do Estado do Maranhão e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa Local, que tratam do procedimento de indicação de candidatos aos cargos de conselheiros do Tribunal de Contas maranhense. Entre os argumentos, o partido e a PGR alegam que os dispositivos em discussão são incompatíveis com o que a Constituição Federal prevê no processo de escolha de ministros do Tribunal de Contas da União. Alegam que o princípio da simetria estaria sendo desrespeitado, já que o modelo do TCU deve ser seguido pelos estados. O ministro Flávio Dino é o relator dos dois processos. Em decisão liminar, o ministro Flávio Dino destacou que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que as regras aplicáveis ao TCU também devem ser aplicadas no que couber aos tribunais de contas dos estados. O relator considerou que a norma dispõe de maneira mais restritiva e assimétrica em relação ao modelo federal, pois estabelece a proibição de um mesmo parlamentar de apoiar mais de uma indicação, situação que constitui mais uma barreira desproporcional à obtenção do apoio necessário. O ministro também observou que a Constituição do Maranhão estabelece a idade de 65 anos como requisito de nomeação ao cargo de conselheiro. Porém, a Constituição Federal determina a idade limite de 70 anos para membro do TCU. Flávio Dino verificou ainda a urgência para a concessão da liminar, uma vez que o processo de escolha já foi iniciado pela Assembleia Legislativa e o período de inscrição está perto de ser finalizado. A liminar ainda precisa ser referendada pelo plenário. A decisão suspende o processo de escolha até o julgamento do mérito dos processos. O relator também requereu da Assembleia Legislativa o envio de cópia do processo integral da atual escolha para a vaga, devendo informar eventuais mudanças de normas estaduais. O Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo de cooperação técnica com empresas privadas para ampliar o programa Novos Caminhos. Esse trabalho oferece capacitação profissional para jovens que estão em abrigos ou já passaram por essas instituições de acolhimento. Viviane Novaes. Os acordos foram assinados entre o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e representantes da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil e da Eletrobras. O programa Novos Caminhos, que nasceu em Santa Catarina, capacita crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Eles recebem educação básica e profissional e apoio para se tornarem autônomos e um dia terem a autossuficiência financeira. Segundo os dados extraídos do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do CNJ, somente até julho de 2022 já existiam cerca de 34 mil crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento. Acontece que aqueles que não conseguem ser adotados ou retornar ao convívio com suas famílias biológicas encontram dificuldades quando atingem a maioridade, considerando que têm que sair das casas de acolhimento e passar a prover a si próprios. Portanto, ao completarem a maioridade,
tendo que sair das casas de acolhimento, ficavam entregues à própria sorte, sem oportunidades. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, disse que a proteção de crianças e adolescentes em abrigos é uma das prioridades da política judiciária. O CNJ agora celebra esse termo em que participam as empresas para mudar a vida dessas 30 mil crianças e adolescentes. Claro, é impossível mudar tudo com uma varinha de condão, mas nós podemos dar os primeiros passos. Alguns tribunais já celebraram conosco cooperação técnica. Tribunal do Amazonas, Tribunal do Pará, Tribunal de Tocantins, Tribunal de Alagoas, Tribunal da Bahia, aqui com Rotondano. Nós estamos em via de celebrar acordos com o Tribunal de Justiça do Rio, do Distrito Federal, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Roraima. E, nesse particular, presidente, mudando essa cultura em que se despreza quem sai do abrigo para ter, volto a dizer, um rumo para essas crianças e adolescentes. As duas maiores torcidas organizadas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro foram banidas dos estádios brasileiros por 2 anos. A recomendação do Ministério Público do Estado passa a valer depois do conflito ocorrido no último sábado, durante uma partida entre os dois times, em Belo Horizonte, que resultou na morte de um torcedor. O Ministério Público de Minas Gerais aponta que as desavenças entre as torcidas organizadas Máfia Azul, do Cruzeiro Esporte Clube, e Galoucura, do Clube Atlético Mineiro, vêm ao longo dos anos causando transtornos à ordem pública e insegurança à sociedade. A escalada do conflito não cede, segundo o MP, mesmo diante das reiteradas punições administrativas. A Galoucura, que retornou de uma punição de 1 ano, seguida de outra de 3 meses em 2022 e 2023, está banida temporariamente até 4 de março de 2026. Já a Máfia Azul, que havia sido punida até março de 2026, deve cumprir a nova medida entre 15 de março de 2026 e 15 de março de 2028. A punição veio depois de um confronto entre as duas torcidas que resultou na morte de um dos envolvidos, além de ferimentos em 2 torcedores. Isso foi durante uma partida entre os times em Belo Horizonte no último sábado. Agora, as torcidas Galoucura e Máfia Azul estão proibidas de frequentar estádios no país em dias de jogos, respeitando um raio de 5.000 metros, como prevê a Lei Geral do Esporte. Elas também estão proibidas de utilizarem as sedes do Cruzeiro e do Atlético nos dias de jogos entre os 2 times. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$50 mil. Existe um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público e a Federação Mineira de Futebol desde 2009, no qual o Ministério Público recomenda o banimento dessas torcidas organizadas quando, obviamente, elas se envolvem em atos de violência, conflitos externos, como forma da gente puni-las, né, afastando-as como entidades associativas dos estádios de futebol. Então, em razão dos episódios que ocorreram no último sábado, e somados àqueles mais recentes, como invasão de campo de torcida Máfia Azul, ataque de torcedores integrantes da Galoucura à própria torcida Máfia Azul, e outros, briga no meio de estrada, né, de rodovia, que a gente teve em 2022 por parte da Máfia Azul, fez com que o Ministério Público novamente adotasse essa providência, de forma paliativa, naturalmente, para que a gente possa manter minimamente o controle e a segurança no universo dos estádios, com relação às torcidas organizadas. O banimento temporário vai consistir na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios e no entorno deles nos dias de jogos. O MP mineiro defende ainda a criação de um cadastro nacional de torcedores suspensos ou impedidos de frequentarem eventos esportivos. O assunto, inclusive, foi encaminhado para avaliação do Conselho Nacional de Justiça. Outra questão seria a criação de um grupo especializado para combate à criminalidade associada a jogos de futebol. Esse cadastro impediria, em conjunto com a biometria, o ingresso desses torcedores no universo dos estádios. Ou seja, a gente passaria a ter um controle maior e trazendo segurança, naturalmente, para o próprio público, de que pessoas com mandado de prisão,
pessoas banidas ou suspensas de frequentar eventos esportivos não estarão naquele evento de futebol. Então, eu acredito que seria um grande avanço, caso o CNJ venha comprar mais essa bandeira, né, especificamente agora no combate à criminalidade, que envolve os nossos eventos esportivos, em especial o futebol, paixão do torcedor brasileiro, né, paixão do cidadão brasileiro como um todo. Eu acho que seria de bastante importância estar no universo da nossa sociedade. E ainda sobre esse caso, a Justiça manteve a prisão dos 2 suspeitos de envolvimento na morte do cruzeirense Lucas Elias Silva, de 27 anos, no último sábado. Após a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a prisão em flagrante de Vitor Santiago e Robert Soares foi convertida para preventiva. STF retoma julgamento de processo sobre exclusão de benefício fiscal para operações com petróleo na Zona Franca de Manaus. Assunto para o próximo bloco. Até já. O STF retomou o julgamento do processo sobre exclusão de benefício fiscal para operações com petróleo na Zona Franca de Manaus. Reportagem é de Marta Ferreira. A Zona Franca de Manaus é uma área industrial criada nos anos 60 na região amazônica para atrair fábricas para a região. Atualmente, ela abriga cerca de 600 indústrias. Até 2073, o local permanecerá como uma área livre de comércio, exportação e importação. A Lei 14.183 de 2021 definiu que o regime não se aplica às exportações, reimportações, importações e operações feitas com petróleo, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo por empresas localizadas na Zona Franca. A norma alterou um decreto-lei de 1967. O Partido Cidadania questiona essa regra no Supremo, ao alegar que a medida violou o ato das disposições constitucionais transitórias, que mantém a Zona Franca de Manaus até 2073. No entendimento do partido, a legislação pode apenas aumentar os incentivos, mas nunca eliminá-los ou reduzi-los. Também alega que a exclusão da isenção é contrária ao objetivo de diminuir as desigualdades regionais. O relator do caso é o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento havia começado no ano passado em sessão do plenário virtual. Barroso votou no sentido de negar o pedido feito pelo partido e, assim, validar a exclusão da isenção de tributos para esses produtos. O relator entendeu que os incentivos previstos no Decreto-Lei de 1967, que não incluem bens do setor de combustíveis, lubrificantes e petróleo, estão de acordo com a Constituição de 88. O voto foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi retomado agora com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que abriu divergência por entender que a regra questionada é inconstitucional. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina na próxima sexta-feira. Lançamento de nova edição do Prêmio Inovare, realizado no Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. O Inovare busca identificar ações concretas que signifiquem mudanças relevantes e que possam servir de exemplos a serem implantados em outros locais. Este prêmio demonstra que a sociedade civil e o poder público podem atuar em conjunto para melhorar a sociedade brasileira por meio de uma parceria que faz o judiciário se reinventar a cada dia e construir novos caminhos para a prestação de um serviço público melhor. Este ano, 7 categorias terão tema livre: Tribunal, CNJ, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. O Prêmio Inovare irá destacar uma prática que melhor represente o tema meio ambiente e sustentabilidade. As iniciativas inscritas são analisadas por consultores especializados e, posteriormente, julgadas por ministros de tribunais superiores, membros da magistratura, advogados e outros operadores do direito. Há uma expressão que os publicistas usam: poder-dever, poder-serviço. Dever é serviço. Nós, mais do que poder, somos serviço. E o Inovare nos lembra isso ano a ano. Foram muitas as iniciativas que mudaram a cara do judiciário.
com claros benefícios para o Estado brasileiro, o setor privado e a população. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que preside o Conselho Superior do Instituto Inovare, falou sobre a importância de dar destaque ao tema do meio ambiente e afirmou que as iniciativas apresentadas na premiação são uma garantia de sucesso no sistema judiciário brasileiro. O grau de civilização de um povo se mede pelo equilíbrio do seu meio ambiente. E a economia sustentável é a que respeita o meio ambiente. Nós selecionamos práticas, ou seja, há um saber, dizia Camões, Luiz Vaz de Camões, há um saber que é feito de experiência. O Inovare atua a partir da experiência. As inscrições para o prêmio estão abertas e vão até o dia 26 de abril pelo site premioinovare.com.br. Nós acreditamos que o Inovare é um projeto já de sucesso, tem bastante credibilidade na sociedade. Nós esperamos ter um número grande de inscrições, como temos tido nos anos anteriores. Morreu hoje em Brasília, aos 71 anos, o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen. João Oreste Dallazen nasceu em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e foi ministro do TST de 1996 a 2017. Sua gestão na presidência do TST no biênio 2011-2013 foi marcada por iniciativas como a criação do programa Trabalho Seguro, pela implementação do programa de combate ao trabalho infantil e o início do desenvolvimento do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. O ministro ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto e foi promovido para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná em 1993. Em 1996, foi nomeado para ministro do TST em vaga destinada à magistratura de carreira, aposentando-se em novembro de 2017. Em razão do falecimento, o Tribunal Superior do Trabalho decretou luto oficial de 3 dias. O velório do ministro será realizado amanhã, das 9 às 11 horas da manhã, na Capela 6 do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Logo após, ocorrerá a cerimônia de cremação, que será reservada à família. A seguir, a gente fala sobre os julgamentos desta terça-feira no Conselho Nacional de Justiça. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça deu posse ao novo conselheiro e votou a revisão da censura a um juiz que agrediu a mulher no interior de São Paulo. Repórter Carolina Chaves. O desembargador Alexandre Teixeira assumiu a vaga deixada pela conselheira Jane Granzotto como representante da Justiça Trabalhista. Ele é especialista em negociação coletiva e direito sindical pela Universidade de Madrid, na Espanha. No discurso de posse, ele afirmou que julgar é desafiador porque a decisão afeta a vida de pessoas e que se considera conciliador. O novo conselheiro disse que no CNJ vai trabalhar para diminuir a desigualdade social e garantir a pacificação da sociedade. O CNJ cada vez mais ilumina a necessidade de adoção de políticas voltadas para o alcance efetivo de equidade nas relações sociais, de não discriminação segundo quaisquer perspectivas, seja de gênero, racial, econômica, etária, etc. Nos julgamentos, o CNJ analisou um pedido de providência para revisar pena de censura aplicada a um juiz de Araçatuba, São Paulo. O magistrado José Daniel Diniz Gonçalves recebeu pena de censura por agredir e omitir socorro à mulher durante uma briga de casal em 2021. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, entendeu que a pena aplicada pelo TJ de São Paulo é leve e, por isso, recomendou a abertura de processo. Por unanimidade, o CNJ determinou a revisão da sanção disciplinar e afastar o magistrado da função durante a investigação. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou o protocolo adotado pelo Judiciário de validar a fala da vítima em casos de violência doméstica e que a gravidade do caso foi, no mínimo, desproporcional com o uso da força. Vou acompanhar a posição do afastamento por essa primeira razão. Valorização do depoimento da vítima. Em segundo lugar, uma coisa que em direito chama-se regras de experiência, que foi destacado pelo conselheiro Marcos Vinícius. Isso é o que geralmente acontece mesmo. O homem é que agride, a mulher é que é a vítima e geralmente a defesa alega legítima defesa.
Portanto, as regras de experiência também levariam a essa posição. E, por fim, como destacou, penso que o conselheiro Marcelo Terto, a questão da omissão de socorro também, eu acho que reforça a impropriedade da conduta do requerido. Barroso também anunciou a campanha A Justiça por Todas Elas, idealizada pelo CNJ para marcar o mês da mulher. O objetivo é destacar que o Conselho entende que para cada mulher existe uma demanda diferente e reafirmar que para todas elas existe a justiça. A justiça está aqui, por todas elas. E o plenário do CNJ também decidiu afastar do cargo 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro por suposta venda de sentenças. A reportagem é de Viviane Novaes. Os 3 desembargadores ainda respondem a processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. No Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, havia um suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer organizações sociais de saúde e empresas de ônibus. Esse esquema foi desmontado pela Operação Mais-Valia da Polícia Federal em março de 2021. Segundo o Ministério Público Federal, desembargadores recebiam propinas de alto valor. Um deles, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, era presidente do TRT. Os outros envolvidos são Marcos Pinto da Cruz e José da Fonseca Martins Júnior. O relator Luiz Felipe Salomão descreveu parte da denúncia do Ministério Público Federal sobre os valores da propina paga aos desembargadores. Entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, Marcos Pinto, em razão de seu cargo, e Fernando Antônio, também em razão de seus cargos, com auxílio de Eduarda, de modo consciente e voluntário, em 46 oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida correspondentes ao valor de R$ 2.667.770, ofertada e paga pelos representantes da empresa MPE Engenharia, com o intuito de inclusão da mencionada empresa no Plano Especial de Execução Trabalhista. Por unanimidade, os conselheiros do CNJ decidiram afastar os desembargadores do cargo e abrir processo administrativo disciplinar contra eles. O Conselho Nacional de Justiça, no entanto, manteve no cargo Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, do Rio de Janeiro. Para o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, por não haver provas suficientes que ele esteja ligado ao caso. E o Judiciário de Rondônia celebrou o primeiro casamento comunitário no município de Guajará-Mirim. Mais de 25 casais participaram da cerimônia. A repórter Alexia Oliveira mostra como foi a cerimônia. Se tem casamento, tem história. A Adriane e o Wellington tiveram um dia de muitas emoções, não só por causa do casamento. O noivo veio de moto de Nova Dimensão, comunidade a 106 quilômetros de Guajará-Mirim. A Adriane vinha de carro, mas o carro deu problema no caminho. Mas no fim deu tudo certo. Mesmo não conseguindo chegar a tempo da cerimônia com os outros casais, tiveram seu momento. Nós saímos de manhã cedo de lá para chegar um pouco cedo aqui, aí eu vim na frente de moto com meu cunhado e ela ficou para vir com meu pai, com meus pais de lá para cá. E eu vim na frente, cheguei aqui em Guajará e nada da mulher chegar, espera, quando ela mandou mensagem. O carro estragou. Nós tá aqui na 28, eu falei, agora pronto, fiquei sem noivo. Eu já vim para cá para a escola, fiquei aguardando ela, já chegou também, nós já se arrumamos e deu tempo de acontecer. E isso foi uma experiência que vai ficar para a vida toda, né? O município de Guajará-Mirim recebeu o primeiro casamento comunitário de 2024. Mais de 25 casais disseram sim no altar, fortalecendo os laços de amor e respeito. A cerimônia do casamento comunitário, realizado pelo Tribunal de Justiça através da Corregedoria Geral e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, o NUPEMEC, aconteceu na Escola Tiradentes da Polícia Militar. O evento faz parte da Operação Justiça Rápida e Itinerante e é uma ocasião especial em que os casais têm a oportunidade de oficializar a união em uma cerimônia conjunta. Eu fico muito feliz com a atuação do Judiciário. Esse braço social do Judiciário é muito importante, essa interlocução, essa aproximação do magistrado com a comunidade. Desenvolver e realizar esse tipo de trabalho. É muito gratificante, é muito emocionante. Parabéns ao Judiciário de Rondônia, parabéns aos servidores, parabéns
as pessoas que estão à frente do Poder Judiciário. Para os casais, a cerimônia é a realização de um sonho e a sensação de ter o judiciário mais perto da comunidade. Para mim é um dia mais do que especial, né? Apesar de que muita gente não queira, mas para mim é a realização de um sonho, casar e viver junto para sempre. Bom. Né? Já faz uns 6 anos que estamos juntos, né? E no início ele não quis e de repente ele decidiu. Aí eu falei, agora é a hora, né? Agora vamos. Após a cerimônia, houve a entrega das certidões de casamento para os recém-casados, com a participação das autoridades do tribunal e de convidados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.